Beleza. Nós vamos agora tentar aí passar a segunda parte do expansionismo norte-americano. E vai demorar, velho. Vai na moral, sossegadinho, suave na nave, tranquilo no sucrilho, ameno no sal de heno, entendeu? A sua pampa na rampa. A gente vai nessa bagaça aqui que tá difícil, cara. São hoje agora 22 horas. Só lembrando aí pra rapaziada que é difícil, cara. Você tem que trabalhar 200% e tem gente ainda que acha que isso aqui não é aula. Os professores estão descansando. É, meu amigo. É, Januário. Tá difícil a coisa, hein, fião? É nóis, hein? Então é o seguinte, filhão. No vídeo passado nós falamos sobre o expansionismo americano, a primeira parte. Porque realmente é grande. E isso ainda resumindo muita coisa. Falei para vocês procurarem o professor de história para um monte de situações do expansionismo territorial americano. O professor de história vai se aprofundar na doutrina Monroe, no Destino Manifesto, vai falar para você do Homestead Act, vai falar para você do T-Act, do Stamp Act, o raio que o parta que tem nos Estados Unidos ali, tá? Agora vamos começar o seguinte. Lembra que eu falei no vídeo passado, entre aspas, de uma talassocracia americana, entre aspas? Alfred Mahan. Esse indivíduo aqui foi professor do National War College, ou seja, Escola de Guerra Americana. Se você não sabe, a Escola de Guerra Americana, o NWC, ele influencia sobremaneira aqui no Brasil a ESG no século XX, que é a Escola Superior de Guerra, tá? Que fez a DSN e a LSN no Brasil, que é a Doutrina de Segurança Nacional e a Lei de Segurança Nacional. Então fiquem atentos a isso aí, que poderá também inclusive cair na prova. Estados Unidos e Brasil estiveram alinhados e depois desalinhados. Vamos tentar falar com isso aqui nesse vídeo, também sem muita correria. Se demorar, demorou, filho. Não estou nem preocupado com você. Então, o Mahan falava o seguinte: o poder marítimo dava a supremacia da nação. Então você faria inúmeras colônias, isso iria de certa forma aumentar a sua frota mercante e consequentemente a frota naval. Lembrando a vocês o seguinte, isso aqui já mais ou menos no final do século XIX, 1880 e alguma coisa. Você procura no Google que você acha certinho. Você pega a Libéria. Temos um vídeo sobre tensões geopolíticas africanas e nós falamos da Libéria. Libéria é país que significa, em uma tradução livre, liberdade, país dos homens livres, né? Cuja capital é Monrovia, já falei em alguns vídeos. A Libéria, o que segura a Libéria no PIB dela é ela ser uma poderosa frota mercante para os produtos americanos, tá? Então você vê só essa questão da frota mercante. E os americanos tem uma frota mercante poderosa e tem uma frota naval poderosa. Você tem várias frotas navais. Uma cuida do Golfo Pérsico, por exemplo. Outra está no Pacífico. Imagine que os Estados Unidos agora resolvessem fechar o Estreito de Malaca ou o sul da China ali, do Mar da China, né? Tivemos há pouco tempo atrás, a China tentou invadir Taiwan já há alguns anos passados. Os americanos enviaram aqueles porta-aviões dele pequenininho, que um porta-aviões daquele causa um problema sério para toda a tropa da América do Sul de exército. Um porta-aviões americano causa na América do Sul um problema sério, hein? Na América do Sul, eu não falei no Brasil. Um porta-aviões nuclear daquele que vem com cruzadores, destrói fragatas e com inúmeros aviões. Sozinho aquilo causa um incômodo muito grande. Então, se você pegar aqui, um pouco antes de todo esse processo, então os americanos começam a se expandir e os seus interesses, né, são cada vez maiores. Eles anexam o Alasca. Aqui os Estados Unidos, aqui tem o Canadá aqui, né, o Canadá, e aqui está o Alasca. O Alasca foi comprado da Rússia por 7 milhões de dólares. Era um grande bloco de gelo. Por quê? Aqui está o Alasca, suponhamos. Aqui está a Rússia. E aqui estava o Estreito de Bering. O Estreito de Bering. Então veja bem, este problema sério de um território russo, que inclusive tinham territórios russos mais ao sul, que também foram anexados ali, né?
Se você pegar livro de história mesmo, de geopolítica, vai ver que alguns territórios russos passavam e vinham mais ao sul do que o Alasca. E também tiveram sofrido algumas anexações. Então, o Alasca, na hora que a Rússia vende, não é nada, mas é uma grande reserva petrolífera dos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Tivemos aí no Alasca, alguns anos atrás, aquele famoso acidente com o Exxon Valdez, né, que causou um dos maiores desastres ambientais da história da humanidade. Os americanos anexam o Havaí, Porto Rico, Guam e Filipinas, que faz sua independência depois de 46. Anexa, né? Principalmente aqui da Espanha. Aí a pergunta que você vai fazer para mim é a seguinte: qual a importância do Havaí? Vou dar uma paradinha louco Abreu para apagar a lousa, porque senão você não vai entender chongas nenhuma, garotão. Então espera um pouquinho só. Paradinha louco Abreu dada. Aí você vê uma ilhota chamada Havaí, no meio do Pacífico, aqui. Ilha pequena, né? Pequena ilha. Não me lembro se é... Agora de cabeça tá difícil. Se é da 6ª ou 7ª Frota Naval ali, que é a base americana. Mas o Havaí. O Havaí, a importância dele é o controle da bacia do Pacífico, meu filho. Isso aqui é uma área extremamente vulcânica, você sabe bem. Lembrando a vocês que essa região aqui, você tem um tipo, abrindo um parênteses, chamado vulcanismo em arco, chamado hotspot, o ponto fixo, né, que tem no manto, e que, de certa forma, os vulcões que formam um arco um atrás do outro, eles são uma testemunha do que as placas tectônicas se movimentam. Então veja bem, o Havaí aqui, apesar de ser pequeno aqui, e depois temos várias ilhotas na Oceania. Quando você pega aqui a Austrália, aí você pega aqui a Nova Zelândia, tudo bem, são países independentes. Entretanto, você vê pequenas ilhotas aqui e você começa a perguntar por que os Estados Unidos tem tantas ilhas aqui nessa região, assim como também a França, a Polinésia, né? Ali você tem as ilhas de Micronésia, Melanésia, Polinésia Francesa, que causou testes nucleares, inclusive ali naquela região, né? no final do século XX, início do século XXI, coisa assim, e a França sofreu retaliações da União Europeia naquela época por causa disso. Então, qual a importância? A importância, filho, é controle de rotas navais. Por isso que a Inglaterra, por exemplo, ela não abre mão daquelas ilhas. Quando você pega aqui é a América do Sul, e aqui tem a dorsal mesoceânica. E tem várias ilhas inglesas entre a África e a América do Sul. Dentre elas, uma chamada Falklands Malvinas, que gerou um dos conflitos mais sangrentos da época, os conflitos sangrentos agora na década de 1980, e nós vamos falar quando entrarmos em Argentina, tá? Depois nós tivemos aqui, isso nós vamos falar depois com calma, a questão de Cuba, quando os americanos, para proteger, entre aspas, os seus habitantes, invadem. Depois vai ser assinada uma emenda chamada Emenda Platt, né? Vai ter a base de Guantánamo de Cuba, que vai servir para os Estados Unidos. Então você tem aqui é a Flórida e aqui é Cuba. Então Guantánamo está aqui, controle de rotas navais para o Golfo do México. Os Estados Unidos têm uma base até hoje que depois foi alvo, inclusive, de críticas quando aconteceu a doutrina Bush da guerra contra o terror, onde muitos foram colocados lá, muçulmanos colocados lá sem julgamento, e isso houve um grande questionamento da democracia americana, não é? 1900, aí vou dar outra paradinha louco Abreu, porque senão ninguém vai entender nada, e vamos devagarinho aqui. Depois da paradinha louco Abreu, repare bem isso aqui, depois a gente vai falar também sobre isso. Aqui não parece, mas é. Aqui é a Colômbia. Isto aqui pertencia à Colômbia, era o Panamá. E os Estados Unidos, e o que foi feito? Estava sendo construído um canal, chamado Canal do Panamá, que encurtaria rotas do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico e vice-versa. Só que esta obra era anglo-francesa, assim como foi o Canal de Suez.
Os americanos, na doutrina Monroe, disseram América para os americanos. Não há interferência de países externos, ou seja, países estrangeiros não devem interferir dentro da geopolítica americana. Os americanos então financiam e insuflam aqui as revoltas do Panamá, e o Panamá se separa da Colômbia. Isso a gente vai ver depois. E aí o canal, que era construção anglo-francesa, foi deixado de lado, e os Estados Unidos então tomam posse da zona do Canal do Panamá. E durante quase um século eles tiraram grande rendimento daquele local. Mas isso nós vamos depois falar com vocês quando entrarmos em algumas questões geopolíticas da América Latina. Mas veja que os americanos eles interferiram em vários países da América Latina, principalmente o Caribe. O Caribe, que são as ilhas, e Caribe fica aqui, o Caribe e a América Central insular são chamadas muitas vezes de republiquetas de banana. Na realidade, havia a empresa United States Fruit, que comprava aqui a preços módicos a produção de frutas. Entretanto, não é por causa disso que chama de república de banana, é pela interferência e porque os governos eram submissos, principalmente o governo americano. Fazer o quê? Os camaradas tinham um imperialismo patronal pesado, né? As grandes transnacionais, os trustes e cartéis americanos dominavam toda a situação. E eis que, dá uma paradinha, louco Abreu, para apagar aqui, que senão você não vai entender. Antes de falarmos do eis que eu falei antes, vamos também lembrar o seguinte, né? Eu sempre digo um ditado: os americanos criaram alguns monstros que depois deram um trabalho miserável para os Estados Unidos. Dentre eles, meu amigo, e a gente vai ver depois os narcotraficantes na América Central. Dentre eles, em 1909, os americanos, né, vão chegar aqui, invadir a Nicarágua e vão ficar quase mais de 20 anos ali na Nicarágua, e vão conseguir colocar um indivíduo chamado Anastácio Somoza no poder na Nicarágua. Quando aí até que vai surgir, né, o Sandino, que vai ser contra o Somoza, vão surgir os sandinistas. Os sandinistas vão ser considerados terroristas, eles lutam pela reforma agrária, e aí em 1979 eles conseguem derrubar o governo de Somoza. Então veja bem, os americanos, depois de tudo isso, a gente vai, inclusive um dos líderes é presidente da Nicarágua hoje, Daniel Ortega, eu sempre confundo o nome, Ortega, tá? Ele é o presidente da Nicarágua. Então cuidado, os americanos vão ver daqui a pouco que eles fizeram 1001 e criaram um monte de situações difíceis de resolução. Aí depois de 79 os sandinistas assumiram o poder, mas isso vai ficar para outra aula também quando nós entrarmos na Nicarágua. E eu estou mostrando para vocês que quase todas as situações que nós tivemos na América Central, principalmente, tiveram o dedo norte-americano. Aqui também, em algumas situações, claro, inclusive no governo militar, quando entrou no poder. Entretanto, na América Central, o dedo americano estava lá. E aí nós vamos ver a frase famosa de Theodore Roosevelt: você com uma fala mansa e um grande porrete, olha a doutrina do Big Stick, vai longe. Ou seja, falando de forma mansa, mas, que não é conjunto de forró, mas o porrete na mão, ou seja, intervenções militares quando os interesses norte-americanos estiverem em jogo, ou estiverem em jogo em alguns países. Então os americanos sempre interviram. Nós vamos depois falar sobre Cuba, e sem nenhuma ideologia, colocando o que a história nos diz, para depois vocês verem que a retaliação que Cuba sofreu foi realmente brutal. Infelizmente hoje nas redes sociais, se você fala A ou B, ou você é comunista ou é fascista. As pessoas não conseguem trabalhar os assuntos
sem emotividade, sem abaixar o nível, muitas vezes, de vocabulário, o que é lamentável. Isso vindo até de intelectuais. Ora, isso causou o que nós chamamos aos Estados Unidos, com esse Big Stick, com essas intervenções, que aí dentre elas a Nicarágua e outras aqui de Cuba, porque isso aí foi falado em 1901. O Theodore Roosevelt fala isso em 1901. Então, já no começo do século XX já tinha essa vertente. Isso traz uma antipatia muito grande, traz um sentimento anti-americanista. Você sabe que nós temos um sentimento quase mundial de anti-americanismo, tá? E isso até hoje nós temos no mundo. Os americanos, com o poderio que têm, arrogam-se como senhores hoje e determinam situações dentro do planeta. Aí, eis que vem aquele presidente que a gente, né, o pessoal achava bem simpático, também Roosevelt, mas Franklin Delano Roosevelt, ele mesmo que criou o New Deal, o novo acordo, que você deve lembrar que esse novo acordo aqui, não é? Isso aqui foi depois da crise da Bolsa de Nova York, que aconteceu em 1929. É ele que vai utilizar, né, a situação aqui, o keynesianismo, né? O Estado vai fomentar de certa forma aí esse desenvolvimento, vai criar grandes obras para gerar empregos, para evitar a crise. Há uma interferência estatal, isso para os liberais, depois para os neoliberais seria quase como um tabu. Entretanto, Roosevelt fez com que o poderio americano retornasse. Aí você vê depois aquelas tremendas construções de arranha-céu. Você sabe que quando você constrói arquitetonicamente, se você for arquiteto, arquitetonicamente quando você constrói arranha-céus, significa um poderio muito grande. Aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, o edifício Martinelli, em São Paulo. Martinelli, um dos grandes aqui indivíduos dentro do processo industrial brasileiro e de construção, que fez o edifício Martinelli em São Paulo. Se um dia você for, você vai lá. E ele lança a política da boa vizinhança. Ao invés das interferências, vamos dar aquele tapinha nas costas. E agora eu vou falar sobre isso aqui e também falar um pouco sobre o American Way of Life, sendo que eu tenho nós temos um vídeo no canal só sobre o American Way of Life. Paradinha louca Abreu para vocês. Isso aqui vai ser cumprido, talvez eu pare. Acho que eu vou parar antes da Segunda Guerra, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Filhão, eu não sei se você sabe que, bom, eu sou fã de HQs. É HQ. Na minha época eu chamava gibi, pô. Gibi. Agora é HQ, né? Ou outro nome, o pessoal quiser dar, porque é bonito. E não sei se você sabe, né? Alguns dizem que as HQs, os quadrinhos, são a nona arte. Eles influenciam sobremaneira. Nós temos o nosso canal, uma playlist antiga, não temos mais, mas eu acabei com essa playlist. Mas você põe quadrinhos em história, quando eu conto a história de alguns super-heróis e o porquê foram criados. Você quer ver uma coisa? Eu vou pegar um indivíduo que você conhece. O que é isso aqui? Isso aqui, pô, isso aqui é ele, Mickey. Olha o Mickey aqui, Mickey Mouse. O ratinho, que é o perfil norte-americano do indivíduo correto, do indivíduo probo, do indivíduo impoluto, o indivíduo que faz tudo certo. Então, o Mickey é esse indivíduo que depois o Disney vai colocar todas as cartas dele como principal personagem. E aí vai ser criado também ele, o símbolo, parece o tio Sam. Eu não sei desenhar um pato, isso aqui é um pato, pronto. Tio Patinhas. Famoso tio Patinhas, que foi desenhado pelo Walt Disney, era o poder econômico norte-americano. Poder muito forte dentro do contexto mundial.
Tio Patinhas, inclusive, para quem gosta de ler coisas mais antigas, a Disney no Brasil, na década de 1970, eu tinha todos, lançou os manuais. Manual do Escoteiro Mirim, manual do Tio Patinhas, manual do Zé Carioca, manual do Pato Donald, manual do Peninha, e tinham vários manuais, manual do Gastão, tá? Tinham vários manuais que eram interessantes, que agora, no politicamente correto, tiraram um monte de coisa que era interessante dos manuais, porque há uma retirada por causa do politicamente correto. Isso me dá medo. Quando você tira tudo, você vai escoimando e os jovens de hoje não têm acesso ao que era antigamente. Parece uma censura branda em cima de tudo isso. Mas onde eu vou chegar? Tio Patinhas, por exemplo, representava, né, todo esse processo. E você tinha, por exemplo, o Pato Donald, que era neurótico, assim como todo bom americano, e era o quê? E ele era o cara neurótico porque ele sofria a pressão do tio. É como se fosse cidadão de classe média americana. Não era casado, tinha margarida e tal. E aí você tem vários personagens. Tinha o Peninha que era meio zoró. Isso aqui era o Peninha. E era jornalista. Então tudo isso era colocado. O próprio Urtigão, que representava o pessoal meio eremita do oeste americano, que era contra as mudanças. Então haviam situações interessantes nos gibis. Isso estou falando de Tio Patinhas, não estou nem falando ainda dos gibis aí da Marvel e da DC Comics com Batman, que nós temos no nosso canal sobre isso, explicando o surgimento desses processos aí. Onde eu quero chegar? Com esta política da boa vizinhança, por exemplo, os quadrinhos. Você sabe que o Roosevelt pediu apoio, principalmente na Segunda Guerra Mundial, de quem? De Getúlio Vargas. E nós ganhamos o que com isso? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Voltaço, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E foi criado, talvez, para mim, o melhor personagem do Walt Disney. O melhor. Os caras falam, é um estereótipo do carioca vagabundo. Era o melhor personagem, o mais criativo. Zé Carioca, um papagaio. Quem já leu o manual do Zé Carioca, realmente era o mais engraçado dos manuais que eram escritos. Tinha até o manual do Mickey, que era de investigação, serviço secreto, quer dizer, CIA e FBI, quer dizer, todo o processo estava ali. Então a política da boa vizinhança fazia isso. Ele chegava próximo, Roosevelt, em vez de intervenções, vinha realmente com diplomacia, e através de alguns agrados, algumas mesuras, como se diria aí nas formaturas, que eu detesto esse termo, mas alguns mimos, ele conseguiu o apoio. Vargas o próprio Getúlio Vargas, ele era um indivíduo muito ligado ao fascismo e ao nazismo. E quando ele assume e faz o acordo com Roosevelt, o que ele faz? Ele simplesmente vai perseguir, inclusive aqui, alguns colonos alemães que não podem ensinar a língua alemã nas escolas, vai tornar obrigatório a língua portuguesa, todo esse processo. Vou parar por aqui, porque senão vai dar nó na sua cabeça. Já tem 24 minutos de vídeo. Vou falar da terceira fase. Vão ser 3 vídeos sobre expansão americana.